Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar 12 coisas que você não sabe sobre os gatos machos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, apesar de para nós tutores, né, ter um gato macho, uma gata fêmea, né, eles são basicamente iguais na nossa visão. Alguns de vocês podem perceber algumas nuances diferentes entre um e outro. E a grande maioria dos gateiros, se você tem somente uma gata fêmea hoje em dia, eu te garanto que você terá um macho, porque é muito difícil, né, um gateiro ele ter apenas um gato. Em algum momento da vida ele vai adotar outro, tá bom? Então hoje eu trouxe aqui 12 curiosidades muito interessantes e que provavelmente você não sabe sobre os machos. A primeira é que eles geralmente são canhotos. Não sei se vocês já pararam para reparar no seu gato, mas existem algumas situações ali no dia a dia que ele tem que usar alguma das patas para fazer aquela função. Então, quando ele vai limpar a região da face, né? Porque se você já pensou que a única região que o gato não consegue se lamber é o próprio rosto, então como que ele faz? Ele lambe a pata e esfrega assim no rosto. Você já deve ter visto esse comportamento. Os machos, geralmente, quando eles vão ter esse comportamento, eles vão utilizar da pata esquerda. Quando alguns pegam uma ração ou pegam ali o petisco na hora de brincar, eles podem utilizar a mão esquerda. Quando eles vão brincar ali com uma varinha, né, geralmente eles ficam assim com a patinha, os machos geralmente vão utilizar da mão esquerda. Então para reparar no seu gato sobre isso. Quando você pegar uma varinha para brincar, veja qual das patas eles utilizam predominantemente. Não significa que 100% dos gatos vão ser canhotos, tá? Mas a grande maioria deles é uma preferência genética deles. A curiosidade número 2, eles possuem uma expectativa de vida menor. Estima-se que os gatos machos vivam em torno de 1 a 2 anos a menos do que as fêmeas, tá? Por que isso, Thiago? Não se sabe muito bem. Pode ser uma questão fisiológica e genética mesmo, né? Talvez o metabolismo do macho seja mais rápido do que da fêmea, mas não se sabe muito ao certo, tá? Mas eu não quero que você fique preocupado aí, nossa senhora, então meu gato macho ele vai morrer mais cedo, ou não vou adotar macho, vou adotar fêmeas porque vivem mais. Não tem esse pensamento, é apenas uma expectativa e uma curiosidade, tá? Existem diversos fatores que vão atuar na longevidade do seu gato, que é inerente a simplesmente o sexo dele, tá? Então uma boa alimentação, a castração, não deixar ele ter acesso à rua, enriquecimento ambiental, brincadeiras, fornecer estímulos, enfim, quando você mantém toda essa questão que eu disse aqui em equilíbrio e de forma quase que perfeita, né? Aí sim você está atuando na longevidade do seu gato. E não simplesmente, não vou ter gato macho porque vive menos. Não tem esse pensamento, é apenas uma expectativa, tá bom? Número 3, machos castrados vivem mais. É um pouco óbvio, né, pessoal? Um gato macho castrado, ele vai ter uma menor predisposição ao câncer de testículo, ele vai ter menos predisposição a câncer de próstata, a prostatite, enfim, qualquer tipo de problema relacionado ao testículo e à próstata, que em gatos machos não castrados, quando eles chegam na vida idosa, muitos deles apresentam, e é um risco muito grande de vida para eles. O gato macho não castrado, ele vai ser um gato extremamente mais territorialista, né? E se você deixa o seu gato ter acesso à rua, a chance dele estar na rua e brigar e ir para muito longe, não conseguir voltar para casa, pegar uma doença nessa briga, pegar uma lesão que seja fatal para ele, pegar uma FIV-FeLV, pegar, enfim, qualquer tipo de doença é muito maior. Agora, Thiago, mas eu não deixo ele ter acesso à rua e ele não é castrado. Ele ainda vai ter toda essa vontade de ir lá fora, porque o raio de território dele, na cabecinha dele, precisa ser gigantesco. Ele não é castrado, ele precisa ter um território muito grande para ter recursos e fêmeas suficientes para ele. Aí preso dentro da sua casa,
ele ainda com esse pensamento de um território gigantesco, ele vai ficar extremamente estressado, você não vai conseguir suprir as necessidades e os estímulos que ele necessita, ele vai ser um gato estressado, e vocês provavelmente já sabem o que um gato estressado apresenta: problemas urinários. Problemas urinários é uma das principais causas de morte em gatos. Então, por isso que gatos machos castrados vivem mais do que os não castrados. A curiosidade número 4, não são bons pais, com uma exceção. Vocês já devem saber, né, vocês que têm gatos há muito tempo, talvez vocês já tenham tido uma fêmea que ficou grávida e deu à luz. Às vezes ela ficou grávida de um gato que você conhece, que é ali da rua, ou é um gato da sua própria casa. E quando ela deu à luz, você percebeu que o macho nem ligava. Ele nem enxergava aquilo como filho dele. Ele não demonstrava interesse nenhum em ir até lá. E se ele fosse ainda, né, talvez a fêmea batesse nele, expulsasse ele, ou ele fosse um pouco agressivo com os filhotes. Isso acontece porque os gatos machos não têm esse sentimento de ser ali, né, um pai mesmo, de ajudar. É a fêmea que faz isso. O macho lá na natureza, ele sai cruzando com várias fêmeas. Surgiu uma fêmea, ela tá no cio, ele vai lá e cruza. Ele quer espalhar o máximo de genes possível dele ali para a natureza antes que ele morra. Essa é a função ali do gato macho na natureza, um instinto primário dele ali, né? É caçar, se alimentar e cruzar. É isso, dormir. A vida do macho é isso. O propósito de vida dele é cruzar com o máximo de fêmeas possível. Então ele não tem esse sentimento, tá? De ser pai. Mas temos uma exceção, que é o siamês. Não é uma surpresa para alguns de vocês, né? Se você tem um siamês, já teve, conhece alguém que tem, muito provavelmente você já escutou falar que os siameses são gatos extremamente apegados, extremamente carinhosos. Aqui em casa a gente vive isso, que a gente tem um jesuíno, que é um siamês, e ele é assim, 24 horas ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer ficar no colo, ele quer ficar amando a gente. O siamês é assim. E existem vários relatos de machos siameses que ajudam a cuidar dos filhotes quando a fêmea dá à luz. Então essa é a exceção. Os machos siameses têm uma tendência a ter esse cuidado de pai, enquanto a grande maioria dos outros gatos não tem, tá? Número 5, eles possuem um chamado para cruza. Geralmente, se você já teve, né, uma fêmea não castrada em casa e ela entrou no cio, você viu todas as vocalizações que elas fazem e tudo mais. E talvez você ache que só a fêmea que tem essa questão de vocalização para atrair o macho. Mas não, o macho também tem uma vocalização de cruza que é chamado de caterwauling, tá? É uma vocalização um pouco mais, como é que eu digo, um pouco mais triste, tá? É mais... Talvez você já escutou isso na rua da sua casa, você estava ali 2 horas da madrugada e você começou a escutar esse miado, né? Ficou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Era um macho ali tentando atrair alguma fêmea. É a forma do macho atrair a fêmea e também é uma forma do macho mostrar para talvez outros machos que estejam entrando ali no território dele que aquele território já tem dono, tá? Então, tanto os machos quanto as fêmeas têm vocalizações de chamada para a cruza e uma outra forma que eles dão a entender que tem macho ou que tem fêmea ali ou que eles estão no cio, que eles querem cruzar, é através dos seus feromônios, tá? Número 6, eles não são mais propensos à urolitise. Isso aqui é algo que se fala muito, né? Fala assim, o gato macho ele tem muito cálculo. Não é que o gato macho tem muito cálculo, é que o gato macho ele faz obstrução mais facilmente. Aí sim, quando fala o gato macho ele é mais suscetível a ficar obstruído. Verdade. Agora ele é mais suscetível a ter cálculo? Não. A questão é que descobre que o macho tem cálculo porque eles ficam obstruídos. Tem muitas fêmeas que vivem a vida inteira com um cálculozinho ali e nunca enfrentam problema urinário nenhum. E quando descobre, às vezes é simplesmente um achado.
Às vezes ela tá ali com uma diarreia, aí ela vai pro ultrassom para ver ali por que ela tá tendo aquela diarreia, e quando vai ver a bexiga tem um cálculozinho ali, é um achado, ela não tá apresentando nenhum problema. Então, o gato macho não é mais suscetível a ter cálculo, ele é mais suscetível a ficar obstruído. Tanto o macho quanto a fêmea têm a mesma probabilidade de desenvolverem cálculos, tá bom? Número 7, machos Maine Coon são gigantes. Muito provavelmente você já sabe, né, de toda essa característica da raça Maine Coon, que eles são os gatos gigantes, né, e tudo mais. Mas os machos, eles são ainda maiores do que as fêmeas aqui nessa raça. Os machos, pessoal, do Maine Coon, eles podem chegar a um peso de 10, 11, 12 quilos, sendo normal. Um gato normal, né, um gato doméstico nosso, né, sem raça definida ali, vira-latinha, se ele tiver 10, 11, 12 quilos, ele está muito obeso mesmo. Agora, o macho Maine Coon, ele pode ter 12 quilos estando no score corporal normal. Olha quão grande é esse gato. Inclusive, o recorde de maior gato doméstico que existe no mundo é de um macho Maine Coon, que atingiu incríveis 1,23 m de comprimento, da ponta do nariz até a cauda. Imagina quão grande era esse gato, tá? Então saiba que esses Maine Coons e os machos, eles são gatos realmente gigantes. Número 8, a maioria dos gatos laranjas são machos. Eu já falei para vocês, né, que 99% dos gatos tricolores são fêmeas. Por quê? Porque ali a fêmea, né, ela é XX e o macho é XY. E o gene relacionado à cor está no cromossomo X ali. Então a fêmea, para ela ter duas cores, uma cor junto com laranja, é mais fácil, porque ela é XX. O macho só tem como ser tricolor se ele for XXY, que aí ele tem síndrome de Klinefelter. Agora, um gato todo laranja, ele é mais propenso, tem a maior chance de ser macho. Por quê? Como o macho ele tem somente um X, a chance de ter a cor ali laranja no X é muito mais alta do que ele ter 2X com a cor laranja, entende? Então, assim, cerca de 80% dos gatos laranjas são machos e uns 20% vão ser fêmeas. Tá? Então, quando você bate um olho num tricolor e você fala assim para a pessoa que às vezes não sabe desse dado, aí você fala, é fêmea, né? Aí a pessoa fica assim, meu Deus, como é que você sabia? Você pode tentar fazer isso com laranja também. Você vê um laranja e fala, é macho. A pessoa, meu Deus, como que você sabe? Usa esse truquezinho aí que você vai surpreender muitos gateiros. Número 9, eles podem matar os filhotes. Se você é um pouco mais sensível, eu recomendo que pule para o próximo tópico aqui, tá? Mas é uma curiosidade e infelizmente pode acontecer e não é uma coisa que a gente tem que, começar a olhar errado pro gato. Não, é uma questão instintiva muitas das vezes, tá? É triste? É, mas infelizmente acontece, tá? Não é culpa do gato, ele não mata porque ele é mau, tá bom? É uma questão de instinto. Geralmente vão ter 3 grandes razões aqui, tá? O primeiro é que imagina que o gato está ali andando na natureza e ele vê uma fêmea ou ele vê um grupo de filhotinhos ali. Aquele filhotinho recém-nascido desse tamanzinho mexendo, o que vai parecer para aquele gato? Vai parecer um ratinho. Então alguns gatos machos, infelizmente, eles podem acabar confundindo um filhotinho recém-nascido com um rato e indo lá, tendo esse instinto predatório dele ativado e indo, infelizmente, matando aquele filhote. Uma outra questão é a questão de território. O gato macho ele tem essa questão de território, de proteger todos os seus recursos e tudo mais, muito forte dentro dele. E quando ele vê vários filhotes ali, principalmente se for um ambiente pobre em recursos, isso pode acontecer até na sua casa. Se você tem gato macho e uma fêmea, não são castrados, eles cruzaram, ela está grávida, ela dá à luz. Só que essa casa ela tem uma caixa de areia, ela tem só uma tigela de comida, ela não tem recursos suficientes. Esse macho pode ir lá e matar aqueles filhotes, porque ele está protegendo o território dele. Não tem recurso suficiente para todo mundo, por que ele vai deixar nascer ali mais 6 gatos para competir ainda mais pelos recursos? Então você tem que tomar esse cuidado se você está tendo filhote na sua casa. Isso na natureza também pode acontecer.
se ele vive em um ambiente escasso, que tem pouca comida, pouca água, né, potável e tudo mais, e ele vê alguns filhotes, ele pode ir lá matando, infelizmente, por essa questão de território, tá? E o terceiro motivo é que não é dele. Se um gato macho está vagando ali pelo meio ambiente, pela natureza, e ele vê um grupinho de filhotes, e até com a mãe ele pode ir lá e matar aqueles filhotes. Por quê? Porque está no território dele. Como eu disse para você, o propósito de vida do gato é espalhar os seus genes. Ele viu que aquela mãe ali, ela tá com os filhotinhos, e os filhotes não é dele, ele vai lá e mata. Depois, aquela fêmea, em menos de uma semana, ela vai entrar no cio de novo. E ele vai lá e cruza com ela para ter os filhotes dele, tá? Para proliferar os genes dele e não de outro macho ali no território. Tá? Então, geralmente vai acontecer por essas 3 razões. Perceba que é algo instintivo, não é maldade nem nada do tipo, tá? É só algo que acontece. Número 10, eles são mais solitários. Sabe quando você está andando ali na rua, ou até na natureza, um local um pouco mais distante da cidade, você vê aquelas colônias de gatos? Sabe uma coisa interessante dessas colônias? É que elas são formadas, na grande maioria das vezes, por 90% de fêmeas. Colônias são feitas de fêmeas. Sabe por quê? A colônia, uma característica da colônia de gatos, são fêmeas que se ajudam a cuidar dos filhotes uma da outra. Então, a grande maioria são fêmeas, elas dão a luz ali, aí uma tem que sair, a outra vem e ajuda a cuidar dos filhotes e vira essa comunidade que se autoajudam. Então, ela é composta majoritariamente por fêmeas. O macho, geralmente, é muito raro ter muitos machos em uma colônia. Então os machos, geralmente, eles são animais mais solitários, que vão viver sozinhos na natureza, que vão caçar, que vão buscar fêmeas para cruzar, que vão proteger o seu território. E na grande maioria das vezes não vão fazer parte de uma colônia, mesmo que tenha recursos suficientes. Eles podem fazer? Pode, mas a grande parte das colônias são formadas, né, majoritariamente por fêmeas. Número 11, o nome mais popular de gato macho no Brasil é Tom. Não sei se você tiver algum gato macho chamado Tom, deixa aqui embaixo pra gente saber, tá? É o nome mais popular de gato macho no Brasil, é Tom, né? Muito por conta talvez do Tom e Jerry, né? E o segundo nome mais popular é Simba. Se você também tem um Simba, deixa aqui nos comentários pra gente saber, tá? E número 12, o temperamento do macho influencia nos dos filhotes. Tanto o macho quanto a fêmea podem influenciar no temperamento, na personalidade do gato filhote, tá? Como que os dois influenciam? Os dois são de formas diferentes. O macho, ele geralmente influencia na própria personalidade ali daquele gato. Se ele vai ser um gato mais propenso a ser muito extrovertido, ou se ele vai ser mais propenso a ser mais introvertido, vai influenciar nessa personalidade geral e inata do gato mesmo. A fêmea, ela pode atuar no limiar de estresse do gato. Então, uma fêmea, quando ela, no último terço de gravidez, quando ela passa por um estresse muito grande, ela pode levar aos seus filhotes a terem mais sensores de cortisol no corpo, por exemplo. Mais sensores de estresse. E quando esse gato nasce, ele tem mais sensores, uma maior sensibilidade ali ao hormônio do estresse, o limiar dele fica mais baixo, então ele pode ser agressivo mais facilmente, ele pode se estressar mais facilmente, ele pode sentir medo mais facilmente, ele pode ficar ansioso mais facilmente, porque a mãe dele passou por estresse no último terço de gravidez. Então por isso que gatos geralmente, né, adotados de rua, podem vir com essa característica mais inerente do que aqueles gatos que você adota que nasceram dentro de uma casa amorosa. Porque aquela mãe provavelmente não passou por um estresse. Agora, uma grávida na rua, a chance dela passar por estresse diário é muito grande. E isso influencia no filhote ali. E o macho também tem essa característica de conseguir transpor a personalidade dele geneticamente para os seus filhotes, tá?
Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já sabiam de alguma dessas curiosidades, deixa aqui embaixo que eu quero saber, se não sabia também. Antes de terminar, eu quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito em meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.